e a lição de número 6, dia 8 de novembro de 2020. A importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Glória a Deus. A importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. O texto áureo da lição está em Gênesis, capítulo 4, e versículo 6. Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? A verdade aplicada: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Objetivos da lição: explanar a ligação entre a área emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim e tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Os textos de referência estão lá em Gênesis, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Gênesis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Amém, irmãos. Vamos aqui já aproveitar o tempo e pedir aqui o pastor Jaime que possa fazer essa introdução desse tema tão importante para nós, né? A espiritualidade e as emoções. A paz do Senhor, pastor Jaime. A paz do Senhor, pastor Davi, a paz do Senhor, pastor Gilson, e a todos os irmãos, a paz do Senhor. Prazer estarmos aqui mais essa manhã aqui na reflexão da palavra de Deus. O tema nessa manhã é a importância do cuidado com tanto a espiritualidade como as emoções, né? Que são dois aspectos importantes da nossa vida. E aqui, nós vamos ver aqui a forte conexão que há entre a espiritualidade e as emoções. São duas coisas importantes e que fazem parte da nossa vida. E nós vamos ter aqui o exemplo de Caim, né? Nesse segmento. E nós vamos ver duas observações aqui na introdução que vai ser abordado, que Caim, ele representa as pessoas que até se atêm aos aspectos da religiosidade, mas sem espiritualidade, né? São duas áreas importantes, né? Religiosidade e espiritualidade. Mas nós vamos ver um caso assim que é até um paradoxo. Uma pessoa que se atém ao aspecto da religiosidade, mas sem espiritualidade. Porque as pessoas que cultivam a espiritualidade são as pessoas que reconhecem a sua natureza pecaminosa, né, em decorrência do pecado. E a pessoa olha para si, olha para a sua natureza do pecado dentro de si e todas as consequências dessa natureza. Sentimentos perversos, né, maldade, malícia, inveja, orgulho, né, tanta coisa ruim que tem em nossa natureza. Então, o cultivo da espiritualidade é a pessoa reconhecer essa natureza ruim em si. E reconhecer também que Deus é a fonte de todo bem. Se o mal está na pessoa e Deus é a fonte do bem, a palavra de Deus é algo que pode nos orientar, a pessoa não se conforma em que seja dominado por essas emoções tão negativas e busca em Deus e através da sua palavra a mudança do seu caráter. Então, emoção e espiritualidade é o reconhecimento de que nosso lado negativo pode ser controlado e mudado.
desde que seja buscado em Deus, e isso é muito importante para nós, a mudança. Né? Nós nascemos do jeito que nós somos, mas o Senhor pode transformar a nossa vida. E o tema dessa lição é mostrar que Caim, ele não procurou estimular a sua espiritualidade. Maravilha, você vê que vem muita coisa boa por aí, né? Essa introdução abençoada diz que em Deus nós podemos superar e vencer essa nossa natureza negativa, né? Nosso sentimento negativo. Então vamos estudar aqui então o tópico 1, que fala sobre a espiritualidade e emoções, com o pastor Jean, qual o primeiro com a palavra do Senhor. O meu pastor, a paz do Senhor, pastor Jaime, igreja e os irmãos que nos assistem em casa, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Bom, esse assunto, irmãos, ele é extremamente atual, é bem contemporâneo, portanto, de suma importância que seja tratado aqui por nós. Eu fiquei com o primeiro tópico, que trata da espiritualidade das emoções. Se você acompanhar aí na sua lição, logo na introdução diz assim: o exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercida de maneira saudável e tranquila. É fato. Entretanto, fica uma pergunta: como é que a gente exerce a nossa espiritualidade? Já que ele aborda isso aqui logo na introdução. O apóstolo Paulo ele vai dar uma receitinha básica sobre como exercer a nossa espiritualidade. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, ele digo, porém, irmãos, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e ambos se opõem para que não façais o que quereis. Então, se você anda na carne, obviamente que você não vai ter um exercício salutar de sua espiritualidade. Agora, um ponto importante na fala de Paulo é que ele usa a preposição em. Ele diz, andai em espírito. Essa preposição quer dizer dentro, submergido, mergulhado. É para andar na plenitude. Não existe meio termo com Deus. Caso contrário, as obras da carne vão sobressair. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7, o apóstolo Paulo diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, olha o que ele diz, é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. E olha como é que ele encerra. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, é impossível exercer uma espiritualidade se andarmos na carne. Por quê? Porque seremos inimigos de Deus. Então, partindo desse pressuposto, eu entro no primeiro subtópico do primeiro tópico, que trata áreas espiritual e emocional estão intimamente ligados. E aí, na sua lição, diz assim, considerando que o ser humano é um ser integral, aqui ele está falando, irmão, da tricotomia, que o homem possui um corpo, uma alma e um espírito. Aí ele continua dizendo, ainda no corpo do primeiro subtópico aí, o estado do ser humano em suas diversas dimensões afeta também os níveis de relacionamento vertical, que é para com Deus, e horizontal, para com o homem. O que ele está falando aqui, o que afeta, parte da alma. Existe uma discussão, irmãos, até uma confusão, por parte de alguns segmentos religiosos sobre o que é a alma. Alguns segmentos colocam o significado geral de alma dentro de uma redoma e dali não sai mais. E vale lembrar, irmãos, que o substantivo alma é um termo polissêmico, e dependendo do contexto, ele vai ter diversos significados. Eu quero destacar aqui pelo menos 4, tá? A alma, na Bíblia, pode representar o ser humano no todo. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, que ele sopra nas suas narinas, lá está escrito que o homem se tornou alma vivente. É o homem, o todo. Romanos 13:1 diz, e toda alma esteja sujeita às potestades superiores,
porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, ou seja, o homem está sujeito às autoridades que foram constituídas por Deus, e a Bíblia usa o termo alma para o homem. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, é aqui que muitos adventistas se prendem, e daqui não saem. A alma que pecar, essa morrerá. A alma aqui, irmão, está falando do homem. O salário do pecado é a morte. Só que na Bíblia também, alma é apresentado com função biológica. Levítico 17:11 diz: porque a alma da carne está no sangue. A alma com função biológica, sendo representada pelo sangue. A alma também na Bíblia é apresentada como a sede das nossas emoções, que é o foco da nossa lição. Marcos capítulo 14, versículo 34, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. A alma como sendo o centro das emoções, o centro do intelecto. E por fim, irmãos, na Bíblia, a alma também representa aquela parte imaterial, ou espírito propriamente dito. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. É aqui, irmãos, que me faz ser um imortalista. Tá? Eu não creio na mortalidade da alma, porque no final do versículo 28 ele diz: temei antes aquele que pode, é Deus, que pode fazer perecer o inferno tanto a alma quanto o corpo. A alma não pode ser morta, a não ser que Deus queira fazer, porque Ele é todo-poderoso. Então, partindo desse pressuposto aqui, irmãos, que a alma é o centro das nossas emoções, que é o foco da lição, e nesse primeiro subtópico vai falar que a nossa alma pode interferir, pode afetar o nosso relacionamento horizontal e vertical. Isso está na Bíblia? Está. Provérbios capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15 diz: o coração alegre, coração aqui, irmão, não é esse órgão de bombear sangue não, tá? Coração aqui é o centro das emoções, e o contexto vai dizer, eu vou provar para os irmãos, olha o que ele diz: o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, relacionamento horizontal. E ele diz: mas pela dor do coração, pela dor dos sentimentos, o espírito se abate, relacionamento vertical. O coração do entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Olha só, importante, todos os dias do oprimido, opressão, vai nos sentimentos, são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então, o que ele está falando aqui, a alma como centro das emoções, e esta pode literalmente interferir no nosso relacionamento. É importante lembrar, irmãos, que o nosso corpo, ele é o casulo, a bainha, o coldre ou a armadura da alma. E a alma, por sua vez, é a recâmara secreta das gravações do espírito. Tá bom? No segundo subtópico, ainda tem um tempinho aqui ainda, diz assim: a importância, está na sua lição, tá? A importância de considerar a totalidade do ser humano. E aí, nesse segundo subtópico, vai dizer assim, eu marquei um trechinho que diz assim, durante muito tempo, a igreja não deu tanta ênfase aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolvem as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava acometida de transtorno, síndrome, trauma ou outra enfermidade da alma, era tratado como possessão demoníaca. Eu vivi esse tempo aqui, irmãos. Esse lado extremado da igreja, onde qualquer coisa é o diabo, é o demônio. O problema é que nós não dávamos a totalidade, considerávamos a totalidade do ser humano. Agora, o que eu acho interessante, sabe o que é, pastor Jaime? É que a pessoa tinha tanta espiritualidade, pastor Davi, para visualizar que um problema sentimental era demônio, e não tinha a mesma autoridade para impor as mãos e expulsar. Já observou isso? A pessoa está com depressão, é demônio, por que não impõe as mãos e expulsa? Já observou isso? Isso, irmãos, é porque nós não dávamos ênfase à totalidade do ser humano. E isso está recheado na Bíblia. Por exemplo,
Salmo 116, versículo 3 diz: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno. Irmãos, angústia já é ruim, imagine a angústia do inferno. Dá para imaginar que tipo de angústia é essa? E olha o que o salmista diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Salmo 18, verso 4 e verso 5 diz: tristezas de morte me cercaram, ou seja, teve desejo de morrer. Homem de Deus, olha o que ele diz: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Salmo 6, versículo 6, versículo 7 diz: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, e de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tanta tristeza. Nós somos seres humanos e passamos por isso. Irmãos, nós não podemos menosprezar o trabalho dos profissionais da área de saúde, como, por exemplo, os psicólogos e os psiquiatras. Eu, particularmente, fiz uso de ambos. Tomei medicamento passado por psiquiatra. É de suma importância, Deus usa essa ferramenta. Entretanto, nós não podemos supervalorizar o trabalho destes em detrimento do uso da fé. Não podemos. Hoje, irmãos, nós vivemos, antigamente, pendia para um lado extremo, tudo era demônio, e hoje nós psicologizamos demais as coisas e colocamos em prejuízo a fé. Só que olha o que diz a Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 13, entre vós há alguém que está sofrendo, sabe qual é a resposta de Tiago? Que este então ore. Não acaba aí não. Salmo de número 118, versículos 5 ao 12, pastor Jaime diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar santo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Deus usa os psicólogos e os psiquiatras, amém, mas Deus também usa a nossa fé. Não percamos isso, irmãos. Amém? E para encerrar, irmãos, eu tenho só mais alguns segundos aqui. No terceiro subtópico, ele diz assim: fomos criados como seres únicos. E aí no corpo do terceiro subtópico ele diz assim: contudo, há diferenças de temperamento, personalidade, como lidamos com nossas emoções e sentimentos, como somos influenciados pelas experiências vividas, entre outras. Eu quero falar rapidamente aqui, irmãos, nesse ponto, sobre aconselhamento. Às vezes alguém vem nos pedir um conselho, porque está passando por uma vicissitude terrível, um problema na alma, no centro das emoções, e é triste, é decepcionante, quando o aconselhador olha para o problema alheio e diz assim: isso não é problema, irmão, o problema é isso aqui, ó, que eu estou passando. Dificuldade é isso que eu estou passando. Entenda uma coisa, irmãos, a sua armadura, que é o seu corpo, tem uma estrutura. De quem está pedindo conselho tem outra estrutura. Talvez o que ele esteja passando no seu corpo não seria absolutamente nada, mas não é no seu corpo, é no dele. Então não é assim que se aconselha, dizendo: o seu problema não é nada, difícil é o que eu vivo. Não, irmãos. É o que ele está dizendo aqui, ó, fomos criados como seres únicos, cada um tem a sua estrutura emocional. E ele diz: contudo, há diferenças de temperamento, personalidades, como lidamos com nossas emoções. Então, cada um, irmãos, sabe reagir de uma forma diferente, e deve ser dado o devido valor, a devida atenção, e deve ser alvo das nossas orações. Amém? Deus abençoe.
Glória a Deus, que bênção, irmãos. Eu estava falando com o pastor Jaime inicialmente, que o tema é muito amplo, né, e complexo, de certa forma, e assim como o tema, nós somos assim também, né, interligados, corpo, alma, espírito, né, tudo influencia, uma coisa influencia na outra. Então, o pastor Jean lembrou muito bem aqui que nós precisamos cuidar da alma. Ele falou dos aspectos da alma. E eu estava estudando a lição em casa e realmente percebi isso. Às vezes a gente quer cuidar do outro, ou quer cuidar só do corpo, ou só do espiritual, como o pastor Jaime iniciou, ou só da alma. Mas é importante que nós possamos cuidar de todas essas partes. Cuidar do físico, cuidar das emoções e cuidar do espírito. Então, é bênção isso aqui. E ele falou a questão de, no passado, a gente demonizava, né? A igreja como um todo, qualquer tipo de enfermidade era demônio, e principalmente as enfermidades da alma. Mas hoje, por outro lado, estamos indo para o outro extremo também, né? Negligenciando o poder da fé. Nós cremos que Deus ainda cura, ou sempre curou e sempre irá curar, né? Segundo a sua soberania. Precisamos recorrer aos médicos? Sim, mas também precisamos exercitar a nossa fé, porque nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Pastor Jaime, o senhor disse para nós aí acerca do item 2, em relação à espiritualidade e o emocional. Amém. O tópico 2, então, nós vamos ter a relação entre o espiritual e o emocional, tendo como exemplo Caim, né? Nós vamos ver uma coisa muito importante, que Caim demonstrou que, apesar do seu sacrifício, ele não tinha como foco estar voltado para Deus em todo o seu ser. Nós temos aqui o tópico da espiritualidade, e muitas vezes nós, seres humanos, confundimos espiritualidade com religiosidade. E eu gosto muito de focar isso porque é exatamente o caso de Caim. Caim, ele foi orientado com relação ao sacrifício. Adão orientou a ele, né, e Deus deve ter passado alguma orientação, já naquela época, sobre necessidade de sacrifícios que tornam o homem aceitável a Deus. E, com certeza, ele não foi rejeitado por oferecer ali os vegetais, as verduras, né, o que não foi o mesmo sacrifício de Abel. Ele não foi rejeitado por isso. Nós vamos ver que a razão da rejeição dele é bem mais profunda. Ele não tinha como foco oferecer no seu sacrifício, né, agradar, estar totalmente voltado para agradar a Deus. Voltando, ele foi orientado com relação ao sacrifício, mas ele também foi orientado com relação à natureza de Deus, né? Quem era Deus? O que Deus representava? A sua santidade, a sua grandeza, a justiça de Deus. Então, foi passado para Caim também vários valores acerca de Deus. E qual que era o propósito de Deus quando Deus criou o homem, né? Criou em santidade, em bondade, em justiça, em mansidão. Mas quando ele chegou para oferecer o sacrifício, ele, né, o tópico da lição é cuidado com a espiritualidade. Ele chegou para oferecer esse sacrifício sem o cuidado com a sua espiritualidade, né? O coração dele já estava carregado de algumas coisas ruins, como a inveja, né? Pelo jeito ele tinha ciúmes dos seus irmãos e outras coisas. Quando ele chegou para oferecer o sacrifício, ele chegou carregado com esse sentimento, não reconhecendo que esse sentimento era ruim, e quis oferecer o sacrifício, e Deus não recebeu um sacrifício, porque não era um sacrifício de um adorador. Um homem que chega diante de Deus, se curva diante de Deus. Eu estou chegando diante daquele que é santo, justo e bom, né? Com confissão de pecado, todas aquelas, né, que nós sabemos é importante. Ele não agregou esses valores espirituais e foi rejeitado. E o que é pior? Ficou mais evidente ainda que ele não se preocupava com esses valores, porque quando Deus o rejeitou, ele ficou irado. Ficou irado contra Deus e contra o seu irmão Abel. Então, ele deu mais vazão ainda a esse sentimento. E o que nós observamos, então, é que, em vez de Caim se esforçar para se tornar aceitável diante de Deus, ele se entregou ao sentimento mal da ira e da inveja, mesmo sendo advertido por Deus. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui é, Caim, em vez dele se esforçar para ser aceito por Deus, sabendo que ninguém vai ser aceito por Deus
porque você dá esmola, porque você frequenta o culto, porque você se esforça para ser uma boa pessoa. Uma pessoa para ser aceita por Deus, o que Deus mais quer. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. A palavra quebrantado quer dizer aquele que é ferido. Ferido no seu eu é a pessoa quando reconhece o quanto ele é mau, o quanto ele é indigno de Deus, mas mesmo assim, ele quer amar e se aproximar de Deus. E ele quer, Senhor, me ajuda a ser aceitável a Ti. Não é ele se esforçar, olha, eu estou fazendo isso e isso e isso. O Senhor vai ter que me aceitar. Não é isso. Né? É ele se esforçar com quais parâmetros? Palavra de Deus. Naquela época, a palavra de Deus não era escrita como nós temos hoje. Era oral. Então, ele deveria estar atento, né, à palavra que Adão falou para ele, acerca da natureza de Deus. Ele deveria considerar esses valores, deveria estar também buscando em Deus, já que Deus é a fonte de todo bem. Em vez de eu me destruir e me afundar nesse mal, quantos de nós não estamos aqui porque um dia, assim como o filho pródigo, né, a Bíblia diz que depois de toda a sua vida devassa, ele caiu em si. E quantos de nós um dia não caímos em nós mesmos e falamos, eu não quero ter essa vida para mim. Eu não quero ter esse sentimento destrutivo. Estou perdendo minha família. Eu quero mudar de vida. E fez o quê? Foi buscar socorro de Deus. No caso de Caim, ele não se preocupou em buscar esse socorro. É preciso que, com a ajuda do Espírito Santo, estejamos atentos quanto a sentimentos como ira e outros, para manter nossas emoções sob o controle. Então, é muito importante, o tema da lição é o cuidado com as emoções. E as emoções destrutivas, tomando como base que a nossa natureza caída, né? A natureza que Paulo chama em Gálatas capítulo 5 de carne. Essa natureza caída, essa carne, ela gera obras em nós, sentimentos destrutivos em nós, e que nós, a despeito de sermos crentes, se nós permitirmos que essa natureza decaída domine o nosso ser, Paulo orienta bem assim, porque as obras da carne, que são a nossa natureza decaída, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, que é o caso de Caim, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os irmãos estão vendo como é sério quando eu dou vazão a esses sentimentos destrutivos. Eu tenho sacrifício como Caim, vou para a igreja, dou meu dízimo, isso são sacrifícios, mas não cultivo a espiritualidade, que é permitir que essa natureza terrível seja dominada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nós. Eu chego diante de Deus com toda essa carga negativa, como se não fosse nada demais e Deus tinha que me aceitar. Mas a Bíblia fala nessa manhã, cuidado com as emoções, emoções destrutivas. Por quê? As consequências da espiritualidade desequilibrada, que é o caso de Caim. Consequência, primeiro, alimentar sentimentos ruins tem como consequência a destruição. Nós já vimos que aqueles que vivem segundo as obras da carne, que é cultivar essa natureza ruim que há em nós, inveja, malícia, ira, contenda, facção, eu permitir que isso exista na minha vida, vai trazer consequência, porque eles são o oposto da espiritualidade, que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, benignidade. Eu vou ser uma pessoa tratável. Então, quando eu tenho uma espiritualidade desequilibrada, eu vou ter como consequência destruição. Eu vou ter a destruição da minha família, das pessoas que estão perto, as pessoas que estão perto de mim, de certa forma, no caso de Caim, ele destruiu Abel, ele matou o seu irmão, foi destruição. Quando eu permito que essas coisas ruins em mim, que eu detecto e não procuro tomar providência, não procuro socorro de Deus, não procuro ver o conselho de Deus, o que é que Deus acha sobre isso, né? No mundo é natural, mas o que é que Deus acha? E eu tomo providência, a destruição vem como consequência.
destruição daqueles que estão perto de mim, destruição da minha história. É muito triste uma pessoa que você vê que ele é brilhante, inteligente, tem tudo para ter sucesso, mas ele se entrega a um sentimento e você vê aquela história destruída. Era para ter uma história tão bonita como Caim, primogênito, primeiro filho de Adão e Eva. Era para ter uma história muito bonita, teve uma história destruída, né? Marcada pela separação, destruição do seu destino. A Bíblia diz que os que vivem segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Caim teve a destruição, teve uma marca triste, viveu nessa vida, dando vazão ao seu sentimento, mas um homem sem esperança, sem expectativa. Senhor, quando terminar essa vida tão difícil, eu vou estar contigo. Ele não tinha, porque ele não cultivava a espiritualidade, que é agradar e andar com Deus aqui, para ter a esperança da eternidade. Amém? Que Deus abençoe a nossos irmãos. Glória a Deus, que bênção, irmãos. É profundo isso, né, cara? E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu só quero destacar duas coisas aqui que o pastor Jaime falou, só para a gente deixar isso na nossa cabeça, que nós não devemos confundir espiritualidade com religiosidade. E outra coisa que eu tentei resumir aqui numa frase, eu até gostei, mas tudo isso que o pastor Jaime falou assim, ó, quem deve ser aceito no sacrifício é o ofertante e não a oferta. Irmãos, no nosso sacrifício, até no sacrifício do Antigo Testamento, quem deveria ser aceito? A Senhora aceita a minha oferta. Mas, na verdade, quem Deus estava querendo aceitar era a pessoa. Em Isaías capítulo 1, ele fala, quem foi que exigiu de vocês sacrifício de animais, sangue? Eu estou farto disso. Isso me dá nojo, inclusive, porque Deus nunca quis o animal imolado. Apesar de ter a simbologia, Deus quer a nós mesmos, Ele nos quer. Ao que deve ser aceito, somos nós e não a oferta. Forte isso, e é bonito isso. E aí isso quebra a religiosidade. Eu quero aproveitar, vou consumir aqui mais um minutinho, falar sobre, esse tópico 2 fala sobre a oferta de Caim e Abel, né, em Gênesis capítulo 4. O pastor Josué Silva, aqui nosso professor, escreveu esse livro aqui, O Culto de Abel e o de Caim. Olha, irmãos, ele nem me pediu e nem sabe que eu estou falando isso, mas é um livro extraordinário, não tem uma palavra a mais, assim, sabe, aquele livro que você lê e fala, não tem algo que você despreze. Acabei de ler em 31/12/2019, ontem eu resgatei, quando estava estudando aqui, eu falei, caramba, esse livro, se vocês quiserem, é um livro pequeno, e procurem aqui o pastor Josué Silva, ou na Amazon também tem, é bem baratinho, mas o conteúdo é excepcional sobre a questão do culto de Caim e de Abel. Meu pastor Jean vai tratar agora sobre o tópico 3, a importância do ajuste emocional. Bom, meu pastor, em consonância aqui com o pastor Jaime, de fato, Caim mostrou que não exercia a espiritualidade, e sim a religiosidade. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é muito enganoso, então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, o terceiro tópico diz assim, a importância do ajuste emocional, já que o coração do homem é muito enganoso, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou bater aqui os pontos desse terceiro tópico. Logo na introdução, ele diz assim, há uma relação estreita entre espiritualidade e estabilidade emocional, sem dúvida, como eu falei anteriormente. A alma é a recâmara secreta das gravações do espírito, então está diretamente ligado, como também está ligado ao corpo, né? Que ajustada e psicologicamente centrada em Deus, proporciona bem-estar e saúde, tá? No primeiro subtópico desse terceiro tópico, ele dá aqui, a alegria é um remédio poderoso, ele dá 3 receitas para mantermos a nossa saúde emocional regulada. Primeira receita, tudo baseado no Salmo de número 100. Ele diz, primeiro, celebrar com júbilo ao Senhor. Tá? 2, servir ao Senhor com alegria.
Terceiro, apresentar-se a Ele com cântico. Tá? Isso aqui, irmão, mostra ato voluntário, sabe? Espontaneidade, vontade de querer fazer. Tem pessoas que chegam na igreja, irmão, já observou, tem igrejas por aí, pastor Jaime, que na hora da abertura do culto já demonstra logo uma tristeza. Nós abrimos... Quando canta, né? A diferença de quem chega quando está cheio do Espírito Santo, nós abrimos este culto, né? Isso já impacta. É o que nós estudamos aqui. A tua condição emocional, a tua alma vai afetar o teu relacionamento com o próximo e com Deus. E o terceiro ponto aqui, ele diz, apresentar-se a Ele. E Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Lá em Romanos 12 ele diz, apresente a Deus o seu corpo em sacrifício. Está entendendo? No terceiro subtópico ele diz, cuidado de si. Aí ele fala do problema da saúde de Timóteo, que Timóteo apresentava um problema estomacal, e isso poderia causar-lhe tristeza? Sim. Né? Aí o que Paulo vai aconselhar? Além dele dar uma receita médica, né? Paulo dá ali, né? Misturar um pouco de água com vinho para o estômago, mas no final Paulo vai tentar exercitar a espiritualidade. Paulo diz assim, aconselho você a reavivar o dom de Deus em sua vida, porque isso traz alegria, irmãos. Irmão, ser crente pentecostal é uma bênção, sem menosprezar ninguém, irmão, e sem indiretas também, não é o foco, mas ser pentecostal é uma bênção, irmãos, é uma alegria. Você chegar aqui, sabe, espontâneo, aquela coisa toda, e sente a presença de Deus, você se torna uma criança, isso é bom demais, irmãos. E terceiro, ele mostra que a flexibilidade seja a nossa marca. E aí eu quero ser ipsis literi aqui, o que o autor da lição falou, tá? Vou ler aqui, Ao terminarmos esta lição, tomamos a liberdade de dar alguns conselhos. Em primeiro lugar, seja uma pessoa flexível na sua casa, no seu trabalho e na igreja. Sempre haverá situações em que você não conseguirá resolver. Haverá, tenha essa consciência. Sejamos humildes e flexíveis para aprender com outras pessoas e valorizá-las. Isso nos ajudará a repartir a carga. Em segundo lugar, olha o que ele diz. Está na lição, tá, irmãos? Em segundo lugar, sejamos sensíveis ao Espírito Santo, não tendo medo de tentar novos caminhos, ousemos mudar para melhor é preciso. E em terceiro lugar, nos dediquemos à oração e à palavra do Senhor, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui importante, irmãos, sobre isso aqui. A nossa alma, como centro das emoções, irmãos, ela é literalmente o campo de batalha do diabo. A nossa mente é o campo de guerra onde Satanás mais atua. Interessante, pastor Davi, é que o apóstolo Paulo, quando está descrevendo as armaduras espirituais, quando ele fala da armadura no todo, ele diz, para que você possa resistir ao dia mau. Aí ele começa, pastor Jaime, a descrever cada peça da armadura. Mas quando ele começa a descrever, ele não fala a finalidade de cada peça. Ele fala, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Mas quando ele vai fazer menção de você embraçar o escudo da fé, é a única parte da armadura que ele diz a finalidade. A única. Ele diz, embrace o escudo da fé para que possas apagar os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é dardo, irmãos? Já viu nos Jogos Olímpicos que tem aquela modalidade de lançamento de dardos? É uma vara que nas extremidades ela é pontiaguda, o atleta segura no meio da vara, toma distância para poder pegar impulso, arremessa o dardo faz uma parábola no ar, e ela tem que fincar no chão. Pum! O diabo, ele não pode nos tocar, a menos que tenha permissão de Deus.
Porque nós temos uma blindagem, irmão, nós temos uma escolta angelical. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam-se à nossa volta, nós somos protegidos. Mas a Bíblia vai dizer que o diabo, o nosso adversário, anda bem longe, rugindo como um leão, atrás de quem possa tragar. Como ele não pode nos tocar, o que ele faz? Dardos, e o dardo faz a parábola. E esses dardos vêm aonde? Tentando fincar aqui na mente, ó. Mas enquanto está aqui, irmãos, dá para resolver. O problema é quando desce para cá. O problema é quando desce para cá. E esses dardos, irmão, na maioria das vezes são acusações. Você não vai vencer. Conheço o seu passado, vi os seus pecados, você não vai chegar lá, você não tem condições, e por aí vai. Por quê? Porque a mente é o campo de batalha do diabo. É por isso que Paulo diz: embrace o escudo da fé para que você possa apagar esses dardos. Porque quando você está revestido com essa armadura, você sabe que o melhor que ele tem para dar é Deus. Tá? Então, por mais espiritual que você seja, por mais crente que você seja, o seu olhar sempre vai alcançar o que é bom. Por mais que você olhe para alguma coisa e diga assim: ali está o melhor de Deus para a minha vida, talvez não seja. Porque o seu olhar só alcança no máximo aquilo que é bom. Porque o melhor quem tem para dar é Deus. Aleluia. Tá bom? Então, tomemos esse cuidado, irmãos. Aqui é o campo de batalha do diabo. Tiago, capítulo, ainda estou no meu tempinho ainda. Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, olha como é interessante isso. Ó. Mas cada um é tentado quando? Número 1, é atraído. E número 2, é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, desejo desordenado, descontrolado. Ele diz, primeiro é atraído, então tome cuidado para onde você olha, porque a sua mente pode ser ludibriada. Depois que ela é ludibriada, você é engodado. E aí o apóstolo Tiago vai dizer, depois, havendo a concupiscência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, foi o que aconteceu com Caim. Então, tome muito cuidado, nosso coração é muito enganoso. Então, que possamos exercer a nossa espiritualidade diante do Senhor, que o Senhor é quem nos guarda. Amém? Amém, meu pastor. Glória a Deus, pastor Jean, que bênção. Foi muito bom essa aula hoje e sobretudo, o que ficou muito marcante para mim é que nós precisamos nos cuidar. Cuidar da alma, cuidar do que vemos, cuidar do que olhamos, cuidar do que sentimos. A gente acaba vivendo de uma forma muito, vamos dizer assim, relaxada, despreocupado. Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso espírito. Então, às vezes, a pessoa tem uma ânsia de cuidar e vigiar a vida do outro, o físico do outro, cuida da sua saúde, cuida não sei o quê, papapá, mas não está cuidando de si mesmo. É o que eu costumo dizer, nós já temos muito trabalho com nós mesmos, então não temos tempo, não devemos ter tempo de ficar cuidando do outro. Eu quero concluir agradecendo aqui o pastor Jean, o pastor Jaime, por essa brilhante aula, um tema bem profundo, eu sei que despertou aqui o nosso pensamento para esses temas, mas eu quero concluir lendo aqui com você 1 Timóteo 4,16, para vocês verem como isso é importante. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, que foi um dos seus discípulos, que alguns falam filho na fé. É só o início do versículo, a parte A, olha. Tem cuidado dos outros e da doutrina. Está escrito assim na tua Bíblia? 1 Timóteo 4,16, diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas. Amém, irmãos? Que nós possamos pensar nisso.